Ok, legal. Nós estamos aqui na terceira semana da nossa série Inteligência Relacional. É muito bom ver vocês todos. Quero encorajar vocês todos a lerem esse livro, se vocês puderem. Inteligência Relacional de Darius Daniels. Se você quiser mergulhar mais fundo nessa mensagem, eu acho que vai ser bênção na sua vida. Tem abençoado a minha vida bastante. Eu acho que também vai abençoar a sua vida muito. É um livro diferente de todos os outros livros. Esticou a minha mente bastante e fala sobre algo, sobre escolher os nossos amigos, né? E eu não sei se você já pensou sobre isso. Até às vezes a gente pensa, puxa, será que é certo escolher nossos amigos? Isso não é meio ser interesseiro, né? Será que a gente deveria escolher nossos amigos? Será que isso não é interesseiro? Mas o que eu pergunto a você, será que Jesus não fez isso, né? Jesus não escolheu os 12 dele? Na realidade, se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus, ele orou e ele escolheu os amigos dele. Então hoje, quero falar com vocês sobre especificamente como escolher os seus amigos, né? Como escolher os seus amigos. E eu quero que você escute bem, eu quero que você ore sobre essa mensagem e pense bem sobre essa mensagem. Inclusive, eu queria abrir hoje orando para que Deus assim prepare nosso coração para que a gente possa entender essa mensagem. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor mexa hoje, abra o nosso coração, Senhor, prepare o solo do nosso coração, Senhor, para que as sementes que o Senhor deseja plantar, semear, achem solo bom, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que brote, Senhor, para que cresça, para que germine, para que cresça e produza fruto bom em nosso coração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se você já pensou, ou se você já viu, aquele tipo de pessoa que se envolve com outras pessoas, e meio que pessoas que são atraídas por pessoas, pelo tipo de pessoa errada. Não sei se você já viu isso. Pessoas que são assim, atraídas, pessoas assim boas, e você pensa assim, mas o que essa pessoa está, por que essa pessoa está com aquela outra pessoa? Já viu isso? Já viu pessoas assim? Você pensa, o que deu nela? Por que ela está se envolvendo com essa pessoa? Às vezes a gente vê assim, essas patricinhas, né? Só quer ficar com um bad boy. Que é isso? Vai dar mal. O que ela está fazendo? Pessoas, às vezes é aquele cara no segundo grau, né? Aquele cara todo nerd, nunca teve nenhum amigo. Aí alguém assim mal dá um pouquinho de bola para ele, aí ele está lá tentando se dar bem com uma turma, e você pensa assim, puxa, não combina nada, ele vai se dar muito mal. Por que ele faz isso? E acaba se dando mal, acaba entrando uma furada danada. Por outro lado, eu não sei se você já viu pessoas que você pensa assim, puxa, esse cara não vale nada, esse cara, não é alguém que é mau, mas você pensa assim, puxa, você não dá 5 centavos para o cara. Mas aí você esquece sobre ele, né? Você conhecia ele lá no segundo grau, aí passou 10 anos, ou no caso de vocês que são novos, né? Passou 6 meses, né? E aí você vê ele um tempão depois, né? 6 meses depois, e aí você vê, de repente, ele está todo bem, e aí você vê ele tá perto de pessoas e você pensa, caramba, como é que ele está em volta daquela galera toda? E você vê, a vida dele elevou por causa das pessoas em que ele estava. Olha esse versículo aqui, louco esse versículo, olha só. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Provérbios 13, versículo 20, olha o que diz. Aquele que anda com os sábios, olha só, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal.
Quantos de vocês conhecem alguém que andou com os tolos e acabou mal? Alguém? Quantos de vocês conhecem alguém que andou com sábios e acabou sendo sábio? Olha para mim aqui. Por algum milagre de Deus, Deus me conectou com algumas pessoas sábias e eu me dei bem. Graças a Deus, eu me dei bem. Ele me colocou com algumas pessoas sábias e de repente, graças a Deus, foi assim, por causa da graça de Deus. Mas hoje eu quero ajudar vocês a fazer o mesmo, porque a sua vida vai ser elevada. Por outro lado, olha assim o negativo do mesmo versículo no Novo Testamento, 1 Coríntios 15, 33, e muitos de vocês não sabiam que esse versículo estava na Bíblia. Vocês ouviram esse versículo a sua vida toda e vocês pensaram que era só sua mãe que falava, mas está na Bíblia. Olha só, não se deixe enganar, más companhias corrompem bons costumes. Você pensou que era só sua mãe que falava isso aqui, mas está na Bíblia. Olha só, más companhias corrompem os bons costumes. Está na Bíblia. A sua mãe falava, mas nem a sua mãe sabia que estava na Bíblia, mas está na Bíblia. Más companhias corrompem bons costumes. Olha, hoje eu quero falar com vocês sobre como elevar a sua vida, e eu quero dar uma cautela de como não rebaixar a sua vida, tá? Como elevar a sua vida e dar uma cautela de como não rebaixar a sua vida. Mas antes disso, eu só quero dar assim um background aqui importante sobre equipe e sobre como as coisas de forma geral funcionam e como Deus é. Tá? Como as coisas de forma geral funcionam e como Deus é. Primeira coisa, o plano de Deus sempre foi relacionamento e o plano de Deus sempre foi equipe. O plano de Deus sempre foi equipe, porque Deus é equipe. Deus em si mesmo, Ele é equipe. Olha só o versículo, no início, Gênesis 1, 26, olha o que diz. E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Duas coisas importantes desse versículo. Primeiro, Deus fala de si mesmo no plural. Isso é uma loucura, né? Porque quando a gente fala de Deus, quantos deuses nós adoramos? A gente tem 3 deuses. A gente tem 2 deuses. A gente tem um padre que fala que Deus é 10, né? Deus é um Deus, certo? Nós adoramos um Deus. Deus é um Deus, certo? Mas Ele fala de si mesmo no plural. Façamos o homem à nossa imagem, porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele fala de si mesmo no plural, porque de certo modo Ele em si mesmo, Ele é uma equipe. Deus, Ele em si mesmo, Ele é uma equipe. A segunda coisa que é interessantíssimo, Ele nos fez na imagem dele, não que nós somos deuses, mas de certo modo nós fomos feitos na imagem dele e nós funcionamos melhor em equipe também. Nós funcionamos melhor em equipe também, e nós somos semelhantes a Ele, da mesma forma, nós fomos feitos na semelhança dEle, então nós também somos feitos da mesma forma, você foi feito para prosperar em equipe, e quando você não está em equipe, você tem grande dificuldade de prosperar. Grande dificuldade de prosperar quando você não está em equipe, porque Deus criou você na semelhança dele para prosperar em equipe. Olha só, uma das primeiras coisas que Deus disse em Gênesis 2:18, então Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Olha só, René, hello, pega um vídeo aí dela, olha só, cabelo novo, agora é loira.
Eu vi ela voltou hoje do salão, new wife. E eu falei, mudou? Ela falou assim, você percebeu? Eu falei, sim. Não é bom que o homem esteja só. Então nós somos equipe, mas isso não é só o casamento. De forma geral, nós fomos criados para estarmos em equipe, porque nós fomos criados na semelhança de Deus. Então, sim, no casamento, mas não é só no casamento, em todas as áreas da nossa vida. Sabe, deixa eu contar um segredo para você. Posso? Lá na minha casa, eu não faço nada. A Renê faz tudo. Muito obrigado. Lá na Legacy, eu não faço nada. Eles fazem tudo. Na igreja, eu não faço nada, eles fazem tudo. Mas fazem tudo. Eu chego aqui, eles tocam a música, eles filmam, eles, não sei, Servolution, eles servem, Pamela aqui, uau! Aí todo mundo, uau! Eles, na editora, eu não faço nada. Sabe, alguém falou para mim uma vez, falou assim, o segredo de sucesso, se você pode fazer o que você quiser fazer, contanto que você ache outra pessoa para fazer. Alguém, vocês estão processando isso, mas é a chave de equipe. Vocês estão pensando assim, eu não sei se eu gostei disso. Goste disso. Se você conseguir entender como equipes funcionam, é assim que você prospera. Se você não puder trabalhar em equipes, você vai ter dificuldade em prosperar. Se você conseguir trabalhar em equipes, você vai poder viver tudo, e não é só no natural e no espiritual, em todas as áreas. Por isso nós estamos falando aqui, olha, sobre inteligência relacional. Para você atingir o que Deus chamou você para atingir, você precisa entender como se relacionar aqui na terra. Para você viver o que Deus quer que você viva, você precisa saber lidar com as outras pessoas, para você viver tudo que Deus tem para a sua vida. Você tem que viver isso, você tem que saber viver isso. Deixa eu, tá bom, falar sobre um outro exemplo. Casamentos. Quantos de vocês gostariam que alguém escolhesse a pessoa com quem você casaria? Ok, uma pessoa levantou a mão. Ok, Deus te abençoe. Tá bom. A realidade é que nesse versículo aqui a gente viu que Adão, ele não estava casado, e Deus escolheu Eva para casar com ele. Era um casamento pré-arranjado, certo? Deus escolheu a mulher para ele. Aí você fala assim, não, mas pastor, aí é diferente, aí tudo bem, né? Porque foi Deus que escolheu, né? Segundo, só tinha uma opção, né? Né? E segundo, foi a mulher que Deus fez, assim, uma mulher divina, assim, Deus fez ela, né? Então, com certeza, assim, foi a mulher, então, com certeza foi assim, a mulher, inclusive quando ele viu, ele falou assim, agora sim, né? Então, mas
Mas vamos pensar, deixa eu abrir aqui um jogo um pouquinho sobre casamentos pré-arranjados, porque hoje em dia ainda existem casamentos pré-arranjados lá na Índia. Lá na Índia, lá existem esses casamentos pré-arranjados. Lá na Índia, como é que funciona? A família do garoto e a família da menina, eles falam assim, puxa, o Maica precisa casar. E a outra família assim, a menina precisa casar. E eles falam assim, poxa, aquela família é uma família boa. Então eles falam assim, e aí, como é que tá? Aí eles conversam e falam assim, puxa, e fazem um trato. E falam assim, tá bom, vamos marcar um jantar. Aí eles marcam um jantar. E no jantar, o garoto e a menina também estão no jantar. E no jantar eles falam assim, puxa, deixa eles se conhecerem um pouco. Eles vão num outro quarto, eles conversam um pouco. E aí, depois do jantar, todo mundo vai para casa. E a família do garoto fala assim, e aí, o que você achou? E a família da menina fala assim, e aí, o que você achou? E aí, o garoto e a menina falam para a família, eu não gostei muito não. Não gostei não. E aí, o que a família fala assim? Tá bom, então a gente procura outro. Não é forçado. Eles apresentam, e se eles não gostar, eles acham outro. Mas se eles gostarem, eles casam. Sabe de uma coisa? Eu acho que casamentos, de repente, deveriam ser assim. Deveriam ser assim. Só que, sabia, lá na Índia, casamentos, 70% dos casamentos são pré-arranjados, e dos casamentos que são pré-arranjados, quase todos dão certos. Existem 30% dos casamentos na Índia, são casamentos que eles chamam casamentos de amor, que são iguais aqui. Daqueles, 50% dão errado, 50% terminam em divórcio. Interessante, né? Sabe, eu acho que se a gente deixasse Deus trazer a pessoa até nós, ele igual ele fez para Adão, se a gente permitisse Deus trazer a pessoa até nós, eu acho que de repente daria muito mais certo do jeito que é agora. Sabe o que eu acho? Eu acho que Deus traz a pessoa até nós, mas quando Deus traz, a gente já está namorando outra pessoa, não é? E sabe o que eu acho? Eu acho que relacionamentos são a mesma coisa. Deus traz relacionamentos até nós, mas às vezes a gente rejeita os relacionamentos que Deus está trazendo. A gente rejeita, ou então a gente está buscando os relacionamentos errados. Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 tipos de relacionamentos importantes que Deus quer colocar na sua vida. Três níveis de relacionamentos que Deus deseja colocar na sua vida. O primeiro nível de relacionamento que Deus quer colocar na sua vida é o relacionamentos verticais. Relacionamentos verticais, relacionamentos que impulsionam a sua vida. Relacionamentos que impulsionam a sua vida. Esses relacionamentos verticais, olha esse versículo aqui em Salmos 127, versículo 4, diz o seguinte: como flechas nas mãos dos guerreiros são filhos nascidos na juventude. Como flechas nas mãos dos guerreiros são filhos nascidos na juventude. Eu tenho filhos naturais e eu tenho filhos biológicos também. Filhos naturais e filhos espirituais. Wilker é um filho espiritual meu, de verdade. Ele é um filho espiritual meu há décadas. E eu vi que o Wilker era pastor quando o Wilker pensou que ele ia ser, não sei, outras coisas. Eu já vi que o Wilker ia ser pastor. E eu já lancei sobre o Wilker palavra profética que ele ia ser pastor. E o Wilker nem imaginava que ele ia ser pastor. E o que eu fiz? Eu peguei uma flecha e eu lancei. Décadas antes, aquela flecha começou a voar. Wilker começou a fazer um monte de outras coisas. Ele foi lá para o exército, ele foi fazer isso, ele abriu uma empresa, ele faliu uma empresa, ele foi fazendo um monte de outras coisas, mas aquela flecha estava voando. A flecha estava no ar, como um míssil, como assim qual o nome daquele míssil?
Não, me dá um míssil assim. Tomahawk. É assim, um Tomahawk. Tá voando assim. E ele está fazendo um monte de outras coisas. Não está nem aí. Não percebe que a flecha está sendo lançada. Porque como é que esses relacionamentos verticais funcionam? Eles operam, a primeira maneira que eles operam com promoção profética. E eu, pessoalmente, eu opero assim muito. E como é que isso funciona? De repente eu falei com alguns de vocês assim: puxa, eu acho que você vai ser pastor. E é muito light, eu opero muito light. Eu acho que você vai ser pastor um dia. Ou às vezes eu falo assim: puxa, você já pensou em ser empresário? Ou eu falo assim, eu pessoalmente eu não opero. É isso que o Senhor diz. Eu não estou menosprezando as pessoas que operam daquela. Eu só não tenho esse estilo, né? Outros, né? Mais assembleia. Não estou menosprezando. Eu acho que é válido. É só uma questão de estilo, tá? Mas eu falo assim, puxa, você já pensou sobre? Eu falo dessa forma. E a consequência é o lançamento de uma flecha que vai chegar em um destino. Olha esse versículo aqui em Romanos 12, versículo 6. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. A primeira maneira que esses relacionamentos verticais funcionam é que eles impulsionam você e eles liberam o seu futuro, mesmo sem você perceber. Eles liberam o seu futuro, mas você pode rejeitar, você pode travar, você pode rejeitar. Você pode, e o futuro, o profético, ele não prevê o futuro apenas, ele libera o futuro. Ele libera o futuro na sua vida. Ele não é só para prever, eu estou vendo que vai acontecer isso. Ele como se fosse, libera o futuro para acontecer. E isso, eu fiz isso com os meus filhos. Eu fiz isso com Ethan. Ethan, quando o Ethan tinha 7 anos de idade, eu já lancei a flecha sobre a vida dele, que ele ia ser pastor. E aí, um dia, ele falou comigo: pai, eu já sei o que eu quero ser. Eu falei: o que você quer ser? Ele falou assim: eu quero ser um dono de zoológico. Eu falei: isso é ótimo, que legal, que bom, né? Aí ele foi, né? Tinha 7 anos de idade, mas eu falei: que tal ser um pastor? Aí ele falou: ou então ser um pastor, ou um zoológico pastor. Foi ótimo. Então, muito bem, legal, zoológico pastor, tá bom. Então ele foi, né, zoológico pastor. Mas eu sabia que ia ser pastor. Aí foi rodando a vida dele, né? Zoológico pastor, né? Mas aquela flecha de pastor, não de zoológico, já tinha sido lançado. Já está assim, voando. Na sua vida, vocês precisam de relacionamentos verticais que liberam o seu futuro, tá? Liberam o seu futuro. A segunda coisa que o relacionamento vertical faz, ele te promove não só profeticamente, mas ele te promove através de oportunidades. E como é que isso funciona? Promoção através de oportunidade funciona dessa forma assim. E acontece muito aqui na Ilã. Tira a oferta hoje. Eu acho que você pode levantar a oferta hoje. Eu? Sim, levanta a oferta. Ou então, você poderia liderar a equipe do Servolution na quarta-feira? Sim. Ou então, você poderia ajudar no iBabies hoje? Liderança através
de oportunidade. Isso acontece muito aqui. Agora, o que acontece? Nessas oportunidades você pode rejeitar e falar assim, não, eu não posso, eu não quero. E olha o que acontece com líderes. Quando o seu líder, quando você tem um relacionamento vertical, você pode cansar ele. O seu relacionamento vertical não deveria ser assim. Né? Os seus relacionamentos verticais deveriam ser perfeitos, né? Deveriam ser iguais a Jesus, mas não são. Os relacionamentos verticais são falhos, e não deveriam cansar, mas eles cansam. E como é que eles cansam? Cansam quando pessoas são difíceis. E quando pessoas são difíceis, os seus relacionamentos verticais preferem lidar com outras pessoas. Olha esse versículo aqui, vocês não vão gostar, mas Hebreus 13, versículo 17 diz o seguinte: obedeçam os seus líderes, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por quê? Pois isso não seria proveitoso a vocês, porque se você agir e for difícil eles liderarem vocês, eles vão simplesmente liderar outras pessoas. E você vai ficar sem o benefício deles liderar vocês. Entendeu? Isso é o que acontece. Tem outra maneira que eles ficam cansados. Eles ficam cansados se você simplesmente, constantemente falar assim, não vou fazer. Aí eles falam, então tá, vou pedir outra pessoa. Mas deixa eu falar sobre o segundo tipo de relacionamento que eu acho que é ainda mais importante do que relacionamento vertical. Relacionamento vertical tem um nível de importância e essas pessoas, elas lideram, mas eles não viajam com você. O segundo tipo de relacionamento talvez seja o relacionamento mais importante da sua vida, são os relacionamentos horizontais. O relacionamento horizontal, esse é o mais importante. Olha esse versículo aqui, Provérbios 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Esse relacionamento é o relacionamento que você caminha braço a braço o tempo todo com ele. Sabe a dificuldade do relacionamento vertical? É que você não é honesto com ele. Porque você constantemente está pensando assim, se eu for honesto com ele, será que ele vai ainda... o que ele vai pensar de mim? E o relacionamento horizontal, às vezes, não é honesto com você. Porque ele fala assim, se eu for honesto com ele, será que vai sair da igreja? Se eu for duro demais com ele, será que ele ainda vai ficar na igreja? Então o maior aprendizado acontece com esses relacionamentos laterais, muito importantes. Esses relacionamentos do seu lado a lado, esses são os que você precisa ter muitos desses relacionamentos aqui, muitos. E esses são os mais divertidos. Esses você pode abrir, e esses são que você fica, é muito divertido tá em volta deles. E esses aí você tem um pouquinho de competição, você tem um pouquinho de empurra-purra, esses aí você está na cantina, esses aí você tem um pouquinho de briga, esses aí você olha, você fica um pouquinho chateado, depois você acerta. Isso é o que acontece muito com esses relacionamentos. O tempo todo você trabalha com esses. Esses aí são os relacionamentos que estão em volta de nós o tempo todo. E é o que eu amo da Ilã. Sabe, na Ilã a gente vê isso. Uma das coisas que eu estou apaixonado na Ilã é que na Ilã não tem ninguém que brilha sozinho. Todo mundo brilha por igual. Sabe? Aqui você vai em qualquer Ilã e você não sabe quem vai pregar. Sabia disso? A gente tem uma escala de pregação e a gente não sabe quem vai pregar. E mesmo assim todas as ilãs estão cheias. Você não sabe quem vai liderar o louvor. Você não sabe se a Pâmela vai estar aí. Você não sabe. E é sempre fantástico. Você não sabe se vai... Você não sabe, e é sempre fantástico. E tem
Todos os pregadores são fantásticos. Eu já vi muitas pessoas falarem assim: puxa, eu cheguei na Ilã e eu vi que era uma garotinha que subiu para pregar. Eu pensei: que droga, vai ser uma porcaria. Mas eu fiquei e pensei assim: uau, foi incrível. Por quê? Porque são esses relacionamentos laterais que vão crescendo. Queridos, olha, não despreze o que Deus está fazendo lateralmente em volta de nós. Sabe, um dos relacionamentos laterais mais incríveis que a gente vê na Bíblia é Paulo e Barnabé. Muita gente pensa que Paulo era o chefe de Barnabé, mas se você ler a Bíblia, você vê que Paulo não era o chefe de Barnabé, eles eram relacionamentos laterais, horizontais. Na realidade, Barnabé foi quem trouxe Paulo para os apóstolos. Tem teólogos que acreditam que Paulo e Barnabé tinham estudado juntos debaixo de Gamaliel, lá em Jerusalém, né? Algumas pessoas acreditam isso, Easton acredita isso. Você vê que Paulo e Barnabé juntos em Atos capítulo 13, eles juntos estavam entre o grupo que pregava entre as igrejas. Eles eram chamados, estavam no grupo de profetas e de mestres, e depois eles juntos foram consagrados a apóstolos e foram enviados juntos. Eles viajaram juntos, ele viajou junto com Paulo. Depois eles brigaram juntos. Barnabé confrontou Paulo por causa de uma briga com Marcos. Eles assim brigaram, e aí brigaram tanto que separaram. Assim, um viajou para um lado, o outro viajou para o outro. Depois você vê em 2 Timóteo que Paulo meio que se arrependeu e se acertou lá com Marcos, provavelmente por causa de mediação lá de Barnabé também. E esses relacionamentos laterais na sua vida, você tem que ter essas pessoas do teu lado que te confrontam. Sabe quem faz isso comigo? Pastor Alexandre. O pastor Alexandre, não sei se você já me viu aqui. Assim, quando eu estou junto com ele num culto, ele literalmente, no meio do culto, ele vem e pisa no meu pé. E aí depois, ele vem e me dá um empurrão, e eu quase venho assim para outro lado, e depois eu dou um empurrão nele, e ele é um relacionamento lateral, e ele discorda de mim, fortemente, e a gente fala completamente respeitoso. Ele nunca discorda de mim na frente de outras pessoas, mas ele me questiona, ele tem permissão. Eu não posso ter isso com a igreja toda, senão fica uma confusão danada. Mas eu preciso disso com certas pessoas, e ele é assim comigo, ele é assim, e precisamos disso. Você precisa disso na sua vida, e é divertido, e é onde você pode ter total honestidade. São relacionamentos, o homem, assim como ferro afia o ferro, você precisa desses relacionamentos laterais, e é divertido. É ali na cantina, é ali em casa, você vai no cinema junto, isso é ser igreja, isso, e é saudável pra caramba. Você precisa muito disso, o tempo todo. Isso é igreja, os relacionamentos verticais são importantes, liberam coisas na sua vida, lançam aqueles foguetes, lançam aquelas palavras proféticas, dá oportunidade para você, mas a verdadeira vida da igreja acontece aquelas faíscas, aqueles negócios lado a lado. Isso nos GTs, nos grupos pequenos ali, isso é onde você vai crescer e muito, 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 muito. Querido, não seja aquela pessoa que vem para a igreja, assiste o culto, na bênção apostólica é um momento que o pneu do carro está cantando no asfalto e indo embora. Querido, você precisa desses relacionamentos laterais, nós precisamos disso. E o último tipo de relacionamento que eu quero falar com vocês são os relacionamentos
retrógrados, aqueles relacionamentos que atrasam a sua vida, são aqueles relacionamentos que sugam da sua vida, sugam, assim. Aí depois que você está com eles, você parece uma uva passa, já viu assim? Sequinho, você está todo assim. 2 Coríntios 6, versículo 14 diz o seguinte: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? A Bíblia está cheio de exemplos tristes, de pessoas que através de alianças feitas com pessoas erradas, ficaram presas, cheio. E você está cheio de pessoas que vocês conhecem, que por causa de alianças erradas, pessoas pararam de crescer. Se você pensa aí, Sansão, né? Não só uma mulher, não, você pensa assim imediatamente Dalila, mas não era só Dalila, a vida dele constantemente tinha quedas por causa de mulheres, com o tempo todo. Mulheres, ele era atraído pelas mulheres erradas. E o custo foi altíssimo na vida dele, altíssimo. Ele tinha uma unção enorme na vida dele, mas o custo para a vida dele era altíssimo. Não só ele, você vê Salomão, também mulheres, 1000, ninguém, esse cara, esse aí, esse era 700 de um tipo e 300 de outro. Ele tinha hierarquia diferente, níveis de mulheres, esposas e concubinas. Imagina a briga que tinha lá na casa dele. Mas olha esse aqui, ó, Roboão. Olha o problema dos relacionamentos desse cara. Ele assumiu o reinado do pai Salomão, e ele tinha uma escolha a fazer. Ele assumiu o reinado, e assim que ele assumiu numa crisezinha. E a crise era o seguinte: o povo de Israel veio e falou assim: puxa, seu pai foi duro demais com a gente, dá uma maneirada. Ele falou assim: deixa eu dar uma pensada. Aí ele chamou os conselheiros do pai, os sábios que tinham aconselhado, e falou assim: realmente, se você der uma maneirada, eles vão se apaixonar por você e vão servir você para o resto da sua vida. Aí ele chamou os amigos da adolescência dele, e eles falaram assim: não seja fraco. Ó, o versículo aqui, olha, 1 Reis 12, versículo 10. Eles falam assim: fale assim, meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com chicotes, simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Ele disse isso, e a consequência foi que ele perdeu o reinado. Todo mundo falou assim: tá bom, tchau, partiu, acabou. Ele perdeu todo Israel, perdeu todo mundo por causa de relacionamentos errados. Quantas vezes nós vemos pessoas perderam tudo por causa de relacionamentos errados? Os relacionamentos que Josué fez com os gibeonitas. Josué fez uma aliança com os gibeonitas que atrasaram por mais do que 500 anos Israel. Gibeonitas vieram falando assim, mentiram, falando assim: faz uma aliança com a gente vem de longe, faz uma aliança com a gente. Ele falou assim: tá bom, fez uma aliança com eles, mas era uma aliança baseada em mentira.
Tá bom, a gente não vai matar vocês. 475 anos depois, Saul matou um monte deles. Julgamento de Deus por causa disso. Davi teve que pagar a consequência por causa disso. E remir Israel por causa disso. Queridos, olha, relacionamentos importam. Relacionamentos importam. Relacionamentos têm consequências, importam. Terminar aqui, como escolher seus relacionamentos. Primeira coisa, olha. Primeira coisa. Como é que você vai? 3 dicas de como escolher. Primeira coisa. Número 1. Se você quer. Primeira dica, eu não sei se você vai aguentar isso, tá bom? Essa dica aqui não é para todo mundo. Não sei se você vai aguentar isso, mas alguns de vocês, isso aqui vai ser bom para vocês. Talvez 2 ou 3 de vocês vão aguentar essa dica. O resto de vocês não vão aguentar. Primeira dica, sirva onde você quer crescer. Se você fala assim, eu quero crescer nessa área, então vá lá e sirva. Olha, em Provérbios 18, versículo 16 diz o seguinte: o presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Deixa eu contar uma história sobre Marcos Frota. Marcos Frota Stumvoll. Ele entrou na nossa igreja e ele falou assim: pastor, eu quero que você me discipule. Eu falei assim: eu não tenho tempo. Ele falou assim: o quê? Eu falei: eu não tenho tempo para discipular você. Aí ele falou assim: ninguém nunca falou isso comigo. Eu falei: não, tá. Ele falou assim: eu trabalho na Nextel, eu vou pedir demissão, eu vou aqui com o seguro-desemprego, eu vou vir trabalhar para você de graça. Eu falei: tá bom. Aí ele pediu demissão, pegou 6 meses de seguro-desemprego. Aí ele trabalhou 4 meses de graça para mim. Aí ele falou assim: o que eu posso fazer? Eu falei: pode pintar o palco. Aí ele falou: tá bom, cadê a tinta? Eu falei: tá na loja de tinta. Pincel, eu falei: deve ter pincel lá também. Dinheiro, eu falei: tá bom, dinheiro está aqui. Aí ele foi lá, pintou. Aí ele falou assim: tá pintado. Aí eu falei, olhei e falei assim: eu não gostei da cor. Aí ele falou assim: o que você acha? Eu falei: eu acho que tem que ser mais escuro. Aí ele falou assim: tá bom. Aí ele foi lá, pintou de novo. Aí eu falei: eu acho que ainda deveria ser mais escuro. Aí ele foi lá, pintou de novo. Eu falei: ainda deveria ser mais escuro. Aí ele pintou de novo. Aí eu falei: agora tá bom, só que agora tá a gente precisa usar e tá molhado. Aí, mas deu certo. E depois disso ele foi contratado. E aí ele virou pastor de campus. E depois, hoje, ele é é uma loucura, mas hoje ele é pastor lá na Bethany, lá nos Estados Unidos. Ele é o pastor de braço direito lá do Jonathan, que é o pastor lá da Bethany, lá nos Estados Unidos. É uma loucura. E ele é o pastor que está liderando a conferência da Bethany, que a gente vai assistir no sábado que vem. Uma loucura. Uma doideira. Eu não sei como é que ele conseguiu fazer isso, mas ele conseguiu. Meu filho Ethan, ele está estudando na Hillsong. E eu falei com ele: vai lá no líder de louvor e fala para ele que você vai servir. Aí ele falou: mas pai, eu estou trabalhando. Eu falei assim, eu falei: você trabalha onde? Ele falou assim: eu estou vendendo cookies lá trabalho numa empresa de cookies lá no shopping. Eu falei: sai do emprego, eu vou te bancar para você trabalhar de graça lá para o líder de louvor.
Falei, pai. Ele falou, pai. Eu falei, vá lá. Então ele trabalhando de graça lá, servindo. Porque se você servir, você vai, você talvez tenha oportunidades. Segunda maneira que você desenvolve relacionamentos: se divirta onde você quer prosperar. Relacionamentos horizontais, se divirta. Ache onde você quer se divertir. Sabe como é que eu conquistei a Renê? Eu fui amigo da Renê pelos primeiros 2 anos, antes da gente começar a namorar. Se divirta. Sabe como é que você conquista relacionamentos? Se divirta com pessoas. Tira essa cara amarrada e se divirta com as pessoas. Sabe, você que tem cara amarrada, você está com uma vantagem enorme. Nessa época de máscara, você aproveite, tá bom? Aproveite, porque você nunca teve uma época melhor para você fazer amizades, tá bom? Nunca teve época melhor para você que tem cara amarrada, tá bom? Aproveite, e está terminando essa fase, essa janela de oportunidade está terminando, mas aproveite, tá? Se divirta com as pessoas. E a última coisa, avalie o fruto. Se você estiver com pessoas e você não está avançando, se você está tentando, não está avançando, tem pessoas que você não estão elevando você e você não está elevando eles, olha, coloque o machado na raiz e toque sua vida para frente. Obviamente, não estou falando sobre seu casamento, tá bom? Seu casamento é uma aliança, igual Josué fez com os gibeonitas. Se você está casado, você tem que fazer acontecer. Eu quero orar por vocês. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Deus vai fazer algo incrível agora. Relacionamentos inteligentes, inteligência relacional. Todo olho fechado, toda a cabeça baixada. Deus vai tocar profundamente na sua vida. Se você está aqui hoje e você tem feito escolhas erradas, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, alguns de vocês precisam quebrar relacionamentos. E não estou falando sobre casamentos, tá bom? Não estou falando sobre casamentos. Mas, de repente, você tem relacionamentos que estão te carregando para baixo e você está se sentindo aquela uva passa, tão sugado que não sobrou nada. Seja liberto em nome de Jesus. Vamos quebrar esses relacionamentos retrógrados. Vamos colocar você em volta de um grupo de pessoas que elevam você. Sabe, eu casei com alguém que me elevou. Eu casei bem. Eu casei com alguém que elevou a minha vida. Depois que eu casei, antes que eu casei, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: Depois que eu casei, eu fui elevado. Obrigado, Renê. Obrigado, Renê. Mas se você está em volta de pessoas que te sugam, vamos libertar isso. Libertar isso. Todo olho fechado, toda cabeça baixada. Se você está aqui, você fala assim: pastor, eu estou nesse grupo, eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto. Eu estou com um grupo de pessoas que depois, quando eu estou em volta deles, eu me sinto sugado, eu não me sinto edificado. E eu preciso ser liberto. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Se essa pessoa, você levanta sua mão agora em nome de Jesus. Ore por mim, amém, amém, amém. Fala assim: eu preciso ser liberto em nome de Jesus. Se você está aqui, você diz, ok. Se você está aqui, você diz: pastor, eu preciso de aliança, das minhas alianças do meu casamento. Eu preciso que elas sejam reforçadas. Eu preciso que minha aliança no meu casamento precisa ser renovado e reforçado. Eu preciso de um renovo no meu casamento, no meu relacionamento principal. Eu quero oração pelo meu casamento. Se essa pessoa é você, rapidamente levante sua mão agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Ótimo. Tá bom.
Última pergunta, se você está aqui, você diz: pastor, nunca entreguei minha vida a Jesus. Você fala assim: pastor, eu preciso acertar minha vida com Deus, preciso entregar minha vida a Jesus, minha vida está fora de ordem, estou afastado, estou desviado, preciso acertar minha vida com Jesus. Mesmo você no online, você fala assim: eu preciso acertar minha vida com Deus. Se essa pessoa é você, rapidamente levante sua mão agora, em nome de Jesus. Amém. Uma pessoa, quem mais? Diria 2 pessoas, quem mais? Se você está no online, coloque aí seu nome. O pastor Paulo vai falar com você, comunicar com você agora mesmo. Quem mais diria? Quem mais diria? Quem mais diria? Ore por mim, eu preciso acertar minha vida com Jesus. Mesmo no online, pode colocar ali o seu nome. Eu preciso acertar minha vida com Jesus. Tem pessoas orando ali agora mesmo. Se essa pessoa é você, pode levantar sua mão aqui mesmo, ou então no online colocar seu nome ali e falar assim: ore por mim. Quem mais diria? Eu preciso acertar minha vida com Jesus. Pode colocar aí, pode levantar sua mão, ou então colocar o comentário ali no online. Quem mais? Quem mais? Mais uns segundinhos. Ok? Última pergunta. Se você está aqui, você diz: pastor, nunca fui batizado, quero ser batizado, preciso ser batizado. Você fala assim: pastor, eu preciso ser batizado, quero ser batizado nas águas. Quero ser batizado nas águas. Se essa pessoa é você, rapidamente levante sua mão, em nome de Jesus. Só para a gente identificar. Alguém aqui quer ser batizado, nunca foi batizado, quer ser batizado. Rapidamente. Se você está no online, quer ser batizado, você também pode colocar seu comentário ali, o pastor Paulo vai falar com você. Mais alguém? Ótimo, vamos ficar de pé todos nós. Vamos ficar de pé todos nós. Vamos ficar de pé todos nós, todos nós, todos nós. Todos nós vamos cantar esse louvor juntos. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Permaneça com seus olhos fechados e ainda com seus olhos fechados na presença do Senhor Jesus. Nós vamos orar porque esse momento é um momento de festa e de celebração. 2 pessoas decidiram aqui, fora pessoas no online que estão nos assistindo, a se reconciliar ou aceitá-lo como seu suficiente Salvador e Libertador. Eu queria te convidar a repetir com ousadia, com vontade, com autoridade, essa oração em voz alta. Diga comigo assim: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Entre em minha vida, renova minha vida, transforma a minha vida. Eu te aceito, não somente como Salvador, mas como Rei. Se assente no lugar de reinado da minha vida e tome o controle em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, nesse momento eu intercedo pela tua igreja, a Deus, por sabedoria, ó Deus, para lidar com as conexões certas, sabedoria, ó Deus, para sermos verdadeiros amigos, aqueles que lançam, aqueles que profetizam, aqueles que elevam e não aqueles que sugam, aqueles que têm algo a dar, algo a oferecer. Que nós possamos ser esses que
transbordam da tua presença, transbordam do teu querer, transbordam da tua vontade. E que pessoas que estão ao nosso redor possam se alimentar e beber, ó Deus, da água que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo, tudo que o Senhor vai fazer. Que essa igreja, Deus, que essa casa seja uma casa reconhecida de homens e mulheres de Deus que são bons amigos, bons mordomos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Se você recebe isso, diz amém, aplauda o nome do Senhor Jesus. Vá com Deus, que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus, que alegria, meus irmãos, estar aqui mais uma vez com vocês para apresentar a nossa igreja Luz às Nações, Elan Church. Sou Paulo, pastor do Campus Online. Estou aqui para te receber com toda alegria, todo amor e todo acolhimento em Cristo Jesus. Saiba que você é muito bem-vindo entre nós e queremos que você continue participando através do nosso site elanchurch.online ou das outras plataformas digitais que aparecem aqui embaixo na tela, Facebook ou do YouTube. Aproveita, se inscreve lá nos nossos canais, coloca lá sua inscrição para que você esteja sempre acompanhando e vendo as novidades que vão surgindo. Quero que você seja muito abençoado, porque nós temos vivido um tempo de avivamento na nossa igreja. Estamos crescendo, expandindo e sendo fortalecidos pelo Espírito Santo. E quero que você faça parte desse momento extraordinário. Não fique só, mas venha conosco. Eu quero te fazer um pedido muito especial. Se você é novo aqui, escreva ali nos comentários, novo aqui, para que a gente possa te conhecer melhor. Queremos falar com você, queremos te acompanhar de perto, queremos te pastorear. Você não precisa estar sozinho nesse tempo tão difícil, viver em isolamento. Venha com amigos e irmãos de caminhada para que você possa ser fortalecido e edificado. E eu tenho um convite também muito especial. Esse você não pode perder. Para que você possa conhecer novos amigos e novos irmãos, nós temos os nossos grupos de comunhão. Na Elan nós chamamos de GT. São grupos de temporada, também conhecido como grupo caseiro, grupo doméstico, grupos pequenos ou célula. O importante é que nesses grupos é um ambiente de comunhão maravilhoso e abençoado. São nesses grupos que nós podemos nos conhecer mais de perto. São grupos pequenos, então há espaço para que você possa falar, compartilhar testemunhos, as suas lutas, orar um pelos outros e poder estudar a Bíblia, ter um bate-papo muito edificante. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada e você não será mais o mesmo, porque o Espírito Santo tem agido poderosamente no nosso meio e também quer agir na sua vida. Vem ser Elan com a gente. Nós somos Luz às Nações, amando Deus, amando você, Elan.